palavra de Deus nos ensina e nos fala no livro de Hebreus a importância da comunhão da igreja, a importância de estarmos juntos como cristãos, a importância de nos reunirmos como igreja. Esses são os valores estabelecidos pelo próprio Deus, para que um possa ajudar uns aos outros, para que um possa servir uns aos outros em amor, de uma forma extraordinária, para quando um estiver fraco, ele seja erguido, ele seja levantado, ele seja fortalecido, ele seja abençoado. Nós somos resultados dos nossos relacionamentos. Nós somos resultados daquilo em que nós mais se envolvemos, ou que mais fazemos, assim podemos dizer. Toda vez que nós andamos com pessoas em que não tem muitas coisas a nos agregar, nós começamos a nos tornar iguais. Infelizmente, algumas pessoas podem dizer: não, eu ando com pessoas que fazem isso e isso, mas eu não sou isso. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, é impossível eu e você mantermos nosso bom costume, ter um relacionamento deturpado com pessoas que não têm bom costume. É impossível. A nossa vida vai ser motivada por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que nós ouvimos. Nós somos um ser completamente um ser que somos influenciados e somos também influenciadores. A prova disso é que nós, brasileiros, que nascemos num país como o nosso, um país maravilhoso, na liberdade de poder hoje, pelo menos até os dias de hoje, de poder pregar o Evangelho, de poder falar de Cristo. Quer dizer, nós dissemos que somos um país cristão, um país em que a sua maior marca no mundo é tido como, lá no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Não à toa que tem um Cristo Redentor representando como uma nação cristã. Nós não cremos que o nosso Jesus está crucificado, nós não cremos que o nosso Jesus é de barro, de pedra ou de ouro, mas lá existe uma simbologia, de um Cristo. Isso aponta-se para a nossa nação de verdade, o que nós dissemos ser cristãos. Isso é maravilhoso. Então, quando nós nascemos, já nascemos sem escolha, no sentido, sem a opção de dizer: olha, a grande maioria nasceu aqui budista. Isso é a prova de como Jesus é maravilhoso. Eu vou explicar por quê. Graças a Deus nós nascemos num país cristão, sim, infelizmente, porque muitas vezes distorcido, porque existem vários tipos de cristianismo ensinado, ministrado de forma errônea, errada, distorcida, em que não agrada o coração de Deus. Mas ainda assim há uma facilidade apontando para Cristo. Há outros países como Índia, como a África, outros lugares no mundo em que não é pregado, que muitas pessoas nem sabem o que é Jesus. Pessoas presas nas suas religiões, nas suas seitas. Quer dizer, nós aprendemos assim porque nascemos nesse país. Então perceba que a grande maioria nasce depois de 5, 6 anos de idade. Olha, eu sou budista. Olha, eu sou tal religião, eu sou do Islã. Não. Por quê? Porque ela foi influenciada por aquilo que ela aprendeu, porque ela foi influenciada pelos seus pais. Então perceba que nós somos um ser muito influenciado. E com isso, como cristãos de verdade, quando aceitamos a Cristo e reconhecemos e entendemos o verdadeiro sentido do Evangelho, muitos princípios e religiosidades em que nos eram impostas através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antecedentes, em que nos ensinaram da forma que aprenderam, nós também muitas vezes saímos praticando, e depois que conhecemos a Cristo, de verdade os nossos olhos caíram e escamas. Puxa, não é assim. Quer dizer, eu digo que eu sou cristão, mas o cristão
não é aquele que acende vela. O cristão não é aquele que anda de joelhos subindo escada. O cristão não é aquele que carrega algo e vai de joelho para a Aparecida. Não, esse não é o cristão que Jesus ensina. Quer dizer, os meus avós, os meus bisavós, eles me ensinaram isso, porque eles aprenderam isso. Quer dizer, ainda assim, nós íamos carregando aquela bagagem por influência. Mesmo dizendo no país cristão, carregamos uma série de mentiras distorcidas, e quando nós temos um encontro com a verdade, e que não é fácil a gente aceitar, porque quando alguém vem pregar o evangelho para nós, quando a gente não era cristão, eu, por exemplo, não nasci no berço evangélico cristão, no sentido de conhecer a Bíblia literal, as pessoas iam pregar para mim, e eu ia naquela história, irmão, escute uma coisa: religião e política não se discute. Por quê? Porque a gente não queria desgastar, porque iam confrontar a minha fé, a maneira de eu crer. Na verdade, nem era a minha fé, era a fé que eu aprendi conforme vi a bagagem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, eu digo que eu tinha uma fé, acho que não era nem minha, na verdade, era influência de um aprendizado de uma nação onde eu nasci. Porque se você nascesse na Índia, você não saberia nem quem era Maria, por exemplo. Porque Maria, ninguém conhece Maria na Índia. Estou falando de uma forma abrangente. Existem milhares de religiões. Quando alguém chega a pregar de Jesus lá nesses países, eles falam assim: mas que religião que é essa que você vai pregar? É mais uma das milhares que existem aqui? Aí os cristãos de verdade dizem: não é religião. O que eu vim pregar aqui é o Jesus que liberta, que sara e que transforma a sua vida. Porque eles têm tantas religiões que eles estão cansados de ouvir mais uma. A religião da vaca, do boi, do touro, da galinha, do feijão, do arroz, da água, e assim vai. Quer dizer, aquilo que a gente aprende como influência, a gente carrega como se fosse verdade. Isso é um erro grave do ser humano. Perceba como nós somos um ser extremamente influenciado. Quer dizer, falamos que somos porque aprendemos assim, mas espera aí, se nós nascêssemos numa outra nação, seríamos o que então? E aí que está quando a gente dá a oportunidade de conhecer a verdade, e quando a gente percebe o poder do nome de Jesus. Porque se você falar de uma religião aqui no Brasil e levar ela para outros países, ela vai continuar não surtindo efeito em lugar nenhum. Mas se você pregar a cura no nome de Jesus aqui no Brasil, pessoas vão ser curadas. Se você pregar a cura em nome de Jesus lá na Índia, pessoas vão ser curadas. Se você expulsar demônios aqui no Brasil, no nome de Jesus, demônios vão ter que sair. E se você falar no nome de Jesus lá em outros países, vai ter que sair, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Quer dizer, quando essa verdade vai descer no nosso coração, nós vamos aprendendo de verdade qual é a verdadeira verdade. Não por influência, não porque carregamos essa cultura, e que infelizmente ainda dentro da igreja evangélica há muitas pessoas místicas, há muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. E eu vou dizer uma coisa: elas vão para o inferno, pastor? Se elas não têm entendimento, não vão ser cobradas por isso. Mas por isso que a gente vem para o culto, para a gente ter aprendizado, para a gente aprender a verdade. Por isso que a Bíblia diz: o meu povo, Josué diz, meu povo perece por falta de conhecimento, de entendimento. E quando eu e você temos informação, esse entendimento, libertações começam a vir até nós. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então há muitas pessoas presas, vivendo em cadeias espirituais, porque não têm entendimento da verdade. Elas têm um aprendizado de uma influência que carregam, quando na verdade não experimentaram a verdadeira verdade. E eu vou dar um exemplo muito simples. Dentro da igreja evangélica tem gente ainda que diz: qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Talvez você pode dizer: quer dizer que não é de Deus, pastor? Eu acredito que dentro desta igreja, da nossa igreja, que pregamos constantemente e que ensinamos a verdade, ainda há pessoas que pensam que crente tem signo. Quando alguém fala: mas aí você vai falar que você não tem signo, a pessoa fala: mas quando é que você nasceu? Você fala que eu nasci no dia que o Senhor me gerou, eu formou vendo da minha mãe. O meu signo, você quer saber meu signo? Meu signo é leão da tribo de Judá, é Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que é signo? Signo é aquele que é regido pelos astros, pelas estrelas. Mas nós não somos guiados por estrelas, por lua, por sol, por Júpiter, Marte.
Às vezes a gente encontra alguns marcianos por aí, algumas pessoas de Marte, mas eu vou dizer uma coisa, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o Deus que nos formou, Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou os lumiares, Ele criou o sol, Ele criou a lua, Ele criou todas as coisas, todos os astros, tudo está regendo debaixo da palavra de Deus. Quer dizer, você é muito maior e mais poderoso do que ser guiado por um astro qualquer. Você escuta a voz do próprio Deus que criou todas as coisas. Aí, pastor, mas às vezes eu vou ver o signo para ver a cor que dá certo, dá sorte. Tem pessoas dentro da igreja dizendo salonguinho para achar. Quer dizer, não sabe que está clamando ao demônio, demônios distorcendo coisas, achando. Ou algumas pessoas, quando vê um cachorro, dizendo São Roque, para o cachorro não morder. Há muitos cristãos, na verdade, estão presos numa cultura que quando tem um chinelo virado dentro de casa, fica desesperado em desvirar ele para não morrer. Eu vou dizer uma coisa, eu não acredito nisso, mas eu desviro o chinelo também. É engraçado, mas algumas coisas nos incomodam demais, porque a cultura, ela foi incutida dentro de nós. Isso não tem nada a ver. Alguns vai exagerando, diz colocar a vassoura atrás da porta. Se outras pessoas arrumar a cama, vai morrer. Se fizer não sei o que, se fizer não sei o que. Quer dizer, tem uma série de coisas místicas e que muitos cristãos dentro da igreja estão vivendo debaixo deste jugo, porque na verdade não aprenderam a verdade, não conheceram a verdade, e por isso estão vivendo debaixo de um peso, de uma mentira distorcida. É por isso que pessoas pecam e chegam depois: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer uma promessa para o Senhor, eu vou andar de joelho, eu vou até a Aparecida e eu vou fazer um pedido, eu vou contar quantos tijolinhos tem naquela construção. Não, meu irmão, Deus não quer esse tipo de sacrifício. Deus não quer que você se esfole, se machuque por alguma coisa para que Ele te faça algo. Deus não dá algo porque você vai oferecer a Ele, dizendo: ó, se o Senhor fizer isso, eu vou te fazer isso. Deus não é corrupto, Deus não faz barganha, Deus não faz trocas desse tipo. A Bíblia diz: Deus te ama sendo você e eu ainda pecadores. Mas quando eu e você entendemos o segredo da igreja, a Bíblia diz a importância de caminharmos juntos é justamente nisso, pelo poder da influência em que sofremos. Queridos, nós temos que entender que não importa o que os nossos pais, não importa o que as pessoas mais íntimas em que nós amamos nos ensinaram, se esses ensinamentos são contra a Bíblia. É por isso que foi ensinado esse espírito, dizendo: olha, religião, política, isso não se discute. Por quê? Para que você fique vivendo uma mentira, uma mentalidade distorcida daquilo que é a palavra, e para que você realmente entenda que isso é espiritualidade, ficar calado. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, quer dizer, não é para ficar parado coisa nenhuma, é para você se levantar. Quando Davi ficou parado, é aí que ele caiu no pecado. Quando você não tem o que fazer, é aí que você corre risco de pecar, porque você escute muitas vezes aí, vocês estão sem o que fazer, começamos a pensar no que não deve ser feito, porque estamos sem nada para fazer. A Bíblia diz que no ano em que os reis estavam em batalha, em guerra, Davi estava em casa, sem ter o que fazer. Foi para a sacada onde pecou e destruiu o seu ministério, manchou o seu ministério, porque ele saiu da batalha. Crente, cristão, servo de Deus, foi chamado para estar no meio da guerra. Você foi chamado para lutar, você foi chamado para enfrentar gigantes. Olha o povo de Israel o tempo todo enfrentando o filisteu. Olha o povo de Israel o tempo inteiro enfrentando o midianita. Olha o povo de Israel o tempo inteiro enfrentando os profetas de Baal, de Azera. Olha o tempo todo Deus colocando pessoas no meio da guerra. Em 2 Crônicas 27 diz: e nessa peleja não tereis de pelejar, mas ficai de pé e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Deus não mandou você sair da peleja, Ele mandou você ficar de pé no meio da guerra, mas é Ele que vai lutar por você. Mas a gente, como igreja, entende que o evangelho é uma coisa boba, que não discute com ninguém, que não fala nada com ninguém, que aceita tudo que os outros falam. O diabo, ele quer usar artimanhas para destruir a igreja. Olha o que a Bíblia diz: sede prudentes como a serpente. Eu quero que você fale para o seu irmão entender o peso desse ensinamento bíblico. Sede prudentes como a serpente e simples
como a pomba. Eu vou trazer a revelação deste versículo para você. Olhe para o seu irmão e diga: sede prudente como o diabo, e simples como o Espírito Santo. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmãos? O que é a serpente na Bíblia? O que é a serpente na Bíblia, irmãos? Agora você vê alguém do mal sem estratégia? Não. O cara bonzinho, o que ele é? Tranquilo. Sou da paz. Ele é um alvo. Ele é um risco, porque ele não vigia, ele não se posiciona, ele não tem maldade no coração. E por isso, confia em tudo e em todos. A Bíblia diz: sede prudente como o diabo. Se é uma coisa, um talento que o diabo tem, é a prudência, é a persistência, é a insistência. Ele sabe que está condenado, ele insiste, ele persiste até derrubar a igreja. E muitos cristãos estão fazendo o que? Não, deixa quieto, tá tranquilo, aqui é sossegado. Não, a Bíblia diz: vigiai e depois orai. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, clamando como leão, para que possais vos tragar o tempo todo. Agora, pastor, agora. Quando você for embora, quando você for embora. Quando você acordar, quando você acordar. Quando você estiver dormindo, quando você estiver dormindo. Mas se você estiver em oração, os anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor e te guardarão todos os dias da sua vida. Você não precisa ter medo disso. O problema é quando nós damos legalidade a este demônio para que venha agir, para que venha atuar, para que venha destruir as nossas vidas. Tudo isso que estou pregando é para dizer para você como nós somos influenciados. Quer dizer, dissemos que somos cristãos porque nascemos num país assim, e que na verdade a base que temos são totalmente distorcida. Mas o que Deus quer nos trazer para mim e para você não é um aprendizado antigo e nem um aprendizado errado. Deus quer trazer a verdade para que você venha ser esclarecido, e para que você venha conhecer essa verdade e ser liberto para a glória e honra do nome de Jesus, e se levantar como igreja. O diabo sempre quis enganar, irmãos. Quantas vezes, lembra? Não é da minha época, mas muito tempo ainda. Eu fiz rádio há mais de 15, 20, quase 20 anos atrás, fazia rádio, e algumas pessoas ainda nessa época dizer: rádio e televisão é coisa do diabo, é a imagem da besta. Quando já ouviram alguém falar isso? Quer dizer, quem vai para a praia é coisa do capeta. Irmão, escute uma coisa: as coisas são tudo de Deus e para a glória de Deus. Mas o diabo, ele quer fazer você distorcer as coisas, para que você pegue aquilo que é de Deus, entregue para ele de mão beijada, e que você fique calado. Mas escute, Deus, ele quer dizer para você hoje, que o Senhor quer trazer um esclarecimento de coisas em que são suas, e que faz parte da promessa de Deus, e que a igreja, por falta de posição, está vivendo como alguém que não tem aquilo que é dela, que não possui aquilo que é dela por herança. Escute, Deus te fez herdeiro das promessas de Deus. Deus te fez herdeiro dos milagres de Deus, e você está vivendo como um coitado, mendigando pão, dizendo: Deus, será que tem cura para mim hoje? Jesus está dizendo: tem um milagre completo para a sua vida aqui hoje, tem a vitória completa para você aqui hoje, tem a resposta completa para você. Você entrou aqui nessa noite para saber qual o direito que você tem, e você tem todo o direito de receber a promessa completa de Deus sobre a sua vida, a sua história. Às vezes eu e você estamos caminhando, tendo portadores da promessa, portadores da bênção, estamos andando com pessoas que sugam e que distorcem a nossa visão real do que devemos ter, ou que devemos ser e agir, porque somos aquilo com quem frequentamos, com quem se relacionamos, com quem andamos. A passagem de Hebreus, verso 24: e consideremos uns aos outros para que nos estimulemos. Olha que coisa tremenda. Para que a gente nos estimulemos o quê? No amor às boas obras. E consideramos uns aos outros para quê? Para que se incentivamos ao amor, às boas obras, não deixando de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se prepara, Jesus está voltando para buscar a igreja. Mas quando você vem para a igreja e anda com um crente de verdade,
Ele diz para você: o que é que aconteceu essa semana que desmotivou você? Qual a luta que você passou na sua empresa, que você está triste, que queria que ter um aumento e não veio o aumento? Esse é o motivo de desviar do evangelho. É isso que o diabo quer. Ele quer desestimular você, ele quer paralisar você, ele quer enganar você, ele quer distorcer, ele quer fazer você olhar para aquilo que é distorcido, para que você desmotive e para que você pare. Mas o Senhor está dizendo: quando você anda com a igreja, você é estimulado a incentivar o teu irmão, dizendo: se prepara, porque está chegando o grande dia, está chegando o dia do milagre, está chegando o dia da resposta, está chegando o dia da salvação, está chegando o dia da bênção do Senhor sobre a minha e a sua vida. Às vezes nós estamos desmotivados, feridos, entristecidos. Às vezes eu e você estamos abatidos por tantos problemas pessoais que estamos passando, e por isso não estamos animados a buscar a Deus. Mas quando você está em comunhão com alguém que acrescenta a sua fé, essa pessoa te estimula dizendo: não pare. Essa pessoa te ajuda, ela te sustenta, ela te aponta a fazer você continuar. Olha o que diz a Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 7. Eu vou citar para você aqui para a gente ganhar tempo. 1 João 1, 7 diz, na versão NVI diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe quando eu e você somos purificados pelo pecado? Quando eu e você começamos a andar na luz, como Ele na luz está. Perceba que às vezes nós estamos desmotivados, mas não queremos ficar debaixo de um holofote, porque quando você está debaixo da luz, você é evidência, e as pessoas vão apontar e vão mostrar os seus erros. Ah lá, o pastor, quando ele erra também, o pastor comete isso, é claro. Nós estamos debaixo de uma luz, de um holofote, onde todas as pessoas vão enxergar. Por que a igreja cristã é símbolo de vergonha para quando pessoas desviam e erram? Ah lá o crente lá o que está fazendo, ah lá o crente lá que está pecando, ah lá o crente que está falando, ah lá o crente que diz isso. Quer dizer, as pessoas usam o crente, o cristão, como símbolo, como exemplo de alguém que teria que ser perfeito, e essa é a verdade. Então quando ele vê algum tipo de erro, ele diz: ah lá, se diz crente, quer dizer, eles sabem que ser cristão tem que ser exemplo de verdade. Eles sabem que ser cristão tem que ter idoneidade, tem que ter vida de santidade, tem que refletir a luz. Não pode andar em trevas e andar em luz em algum outro momento. Ou você é trevas, ou você é luz. Nós precisamos andar com pessoas que nos estimulem, porque nós somos de verdade o resultado dos nossos relacionamentos, e com quem nós estamos convivendo, e com quem está nos estimulando, ou com quem está nos ensinando, para que dentro de nós seja forjado. Perceba uma coisa: quando me converti a Jesus, eu lembro que algumas pessoas que eu conhecia criticavam e falavam algumas coisas da religião que eu tinha passado. Eu aceitei a Jesus, me converti, mas quando alguém falava algumas coisas em que eu cheguei um dia a gostar, aquilo me incomodava demais. Quando alguém falava, por exemplo, a respeito de imagem, que imagem não era de Deus. Na minha casa tinha imagem, na minha casa tinha idolatria. Mesmo eu ter aceitado Jesus, quando alguém falava de imagem, aquilo me incomodava, porque o tempo de aprendizado para mim, em que eu aprendi que aquilo era o certo, foi muito maior do tempo que eu tinha me convertido, Jota. Quer dizer, a informação foi massacrante em toda a sociedade de que cristão de verdade é o que faz o sinal da cruz, é o que faz isso. Hoje eu não podia fazer mais, mas dentro de mim havia uma luta, porque ainda eu falava: meu, isso não é possível que seja tão ruim assim. Mas porque precisava ser arrancado de mim culturas que foram colocadas pelo ensinamento de pessoas que não tinham entendimento real da Bíblia, e não por maldade, mas porque aprenderam assim, como a história do peixe que eu já disse, que a mãe colocava o peixe, cortava a cabeça e o rabo do peixe para assar. E a filha perguntou: mãe, mas por que você corta a cabeça e o rabo? Ela disse: filha, não sei, a sua avó fazia isso. E aí ela foi perguntar para a avó, e a avó disse: eu também não sei, é porque a sua bisa fazia isso, ela cortava a cabeça e o rabo. Quer dizer, ela foi indo de geração em geração, voltando no tataravó, e graças a Deus estava vivo para solucionar a nossa pergunta. Ele disse: eu queria saber por que a senhora corta a cabeça do rabo e a cabeça do peixe. Porque minha mãe disse que ela fazia por causa da avó, a avó disse que fazia da bisavó, a bisa disse que era da atriz, da tátara. E aí ela disse: não, sabe o que é? É que o meu forno era pequenininho.
Quer dizer, o forno cresceu faz muito tempo, mas tem gente cortando o rabo e a cabeça. Por quê? Porque aprendeu dessa forma, porque acha que isso é o certo, mas nunca foi procurar a verdade. São influenciados por um ensinamento que veio de gerações em gerações e que faz de nós hoje uma cultura distorcida. Hoje, Deus ele quer que você seja fortalecido pela revelação da palavra. Hoje, Deus quer que você seja esclarecido pelos seus direitos. Há pessoas vivendo sem o seu direito porque acha que não tem direito, porque aprendeu dessa forma. Se você errou, Deus vai pesar a mão. Eu vou dizer uma coisa, é tempo de você se arrepender. Há hoje dentro da igreja pessoas querendo julgar, pastor, você precisa ver, pastor, eu vi um irmão tomando ceia e ele estava em pecado, pastor, não deixa, mas não, irmão, escute uma coisa, não cabe eu abrir a boca e falar para o irmão que ele deve ou não deve. Isso é Bíblia. A Bíblia diz: avalie o homem a si mesmo. Não é o pastor que avalia a sua vida. Se você quiser entrar aqui, fumar, cheirar cocaína, beber, encher a cara e vier tomar ceia, o problema é seu, não é meu. O problema é seu. Você não viu que Haddad foi tomar hóstia lá? O problema é dele. Eles dizem na cultura que eles não adoram, que eles suportam o cristianismo, mas agora são crentes. Porque mentir, qualquer um pode fazer o que quiser, distorcer a verdade, qualquer um diz, mas o comprometimento da responsabilidade com Deus, cada um vai dar conta da sua vida. Tu pode parecer um crente perfeito para mim, e só você e Deus sabe quem você é. Para de julgar a vida dos outros, para de jogar culpa que não deve, para de questionar quem pode ou quem não pode. Cabe a cada um avaliar a sua vida ou questionar. Não, pastor, porque quer dizer, sabe o que é isso aí? É a síndrome de Adão e Eva, a síndrome de Satanás em Adão e Eva. Quando chegaram, o que foi Adão e Eva? Você pecou? Por que não? Eu pequei. É porque a mulher, né, foi o meu marido que pegou, a mulher que passou, a mulher não. Ah, isso é o que? Foi a serpente não foi eu não. Foi a mulher que tu me deste. Quer dizer, a culpa virou de Deus, foi para Deus. Resumindo o final da história de Adão e Eva, Adão disse: a culpa é a mulher que tu me deste. Quer dizer, não foi a mulher, foi Deus que deu. A culpa era de Deus, porque quem deu a mulher foi Deus. A gente não quer assumir que a gente está olhando para o fruto, está pegando o fruto, está comendo o fruto onde não deve e está jogando a culpa em Deus. A culpa é do irmão ali, do irmão que não falou nada para mim. É a culpa do pastor que não prega. Escute uma coisa, fique em paz, irmãos. Se eu não pregar alguma coisa e alguém não souber, não tem peso, porque se ele não tem entendimento, não tem cobrança. A Bíblia diz: é cobrado de quem muito conhece, de quem não conhece não é cobrado nada. Se você conhece tanto, então em nome de Jesus avalie a sua vida e não a dos outros. Tem irmão que conhece menos do que eu, e sabe de uma coisa? Ele vai ser cobrado muito menos do que eu, porque se eu conheço mais eu vou ser cobrado de Deus. O problema é a mentira em que nós mesmos queremos se iludir para justificar os nossos erros. O problema das pessoas não serem curadas é que elas andam com pessoas e transferem as suas responsabilidades culpando os outros. Escute, chegou a hora de você olhar para a sua vida. Chegou a hora de você entender que aqui no culto é pregado, quem que avalia a sua vida é você. Não é o pastor que vai dizer se você pode ou não pode. Eu vou proibir o irmão de andar com uma roupa aqui até na cabeça presa. Eu vou dizer para você, eu vou pregar, vou ensinar, mas se você quiser fazer, eu vou fazer o quê? Esse lugar é um lugar público, eu não posso impedir que alguém entre nesse lugar. Mas eu vou dizer uma coisa: você vai prestar conta com Deus, você vai dar conta com Deus. Tem gente que vem aqui com a Bíblia debaixo do braço, com cara de crente, roupa de crente, mas chega em casa é um pecador. Irmão, quando eu ia pregar em muita igreja, se eu não ajoelhasse no altar para fingir que eu estava orando, porque eu tinha que fingir. Há muito altar assim, você chega no altar, você tem que ajoelhar, porque se não ajoelhou, tu está em pecado. E aí eu não ajoelhava propositalmente, porque eu queria trazer para os irmãos se converter mesmo. Nossa, você viu, o pastor subiu, nem orou. Quanta gente sobe em pecado e finge estar orando? Quanta gente vai para a igreja em pecado fingindo que é crente? Quanta gente, uma vez eu fui pregar em Taubaté, uma igreja tradicional, cheguei lá, irmãos, estava de social, estava de tudo que você imaginar, no padrão do que devia, só esqueci um detalhe, não levei a gravata. Meu irmão do céu, o irmão que me convidou, ele começou a suar, a passar mal, ir para lá e para cá, e não falava nada. E ele começou a ficar desesperado, estava chegando a hora, e o louvor estava terminando. Ele falou: pastor, desculpa, pastor, só um minutinho. E corria para lá e para cá. Eu falei: o que está acontecendo? Você me fala. Ele falou: não, eu estou tentando resolver um negócio aqui. Eu falei: o que foi? Ele falou: estou tentando procurar uma gravata para o senhor. Eu falei: para quê? Senão o senhor não vai poder subir para pregar.
Foi então arruma, rápido, arruma ela lá. Arruma eu queria que ele arrumasse. Ele foi e arrumou uma gravatinha desse tamanho. Essa é uma gravata borboleta. Achei que era do Ministério Infantil e coloquei em mim. Aí eu pus. Falei, irmão, você pode perceber que eu não estou com a minha gravata adequada, porque a minha gravata prega tão bem que eu estou aqui pregando em Taubaté e ela está pregando em alguma outra cidade. Porque tem gente que está mais importante do que a gravata do que o pregador. Então minha gravata é tão usada por Deus que ela está pregando em outra cidade agora. E eu estou aqui em Taubaté. Eu vou dizer uma coisa a você, querido. O que faz a obra não é o seu jeito, a sua aparência. É o seu coração voltado a se submeter à verdade de Deus, para você viver aquilo que o Senhor tem para a tua história. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. Quem tem que andar na luz somos nós. Nós somos aquilo com quem nós se relacionamos. Pastor, eu ando com um monte de gente drogada, perdido o dia todo, não tem nada a ver, é só meus amigos. Eu digo para você, meu irmão, você imagina um médico excelente andando com médicos que não prestam. Ele vai ser alguém que não presta. Se você quer ser alguém que preste, ande com pessoas melhor do que você. Se você quer ser um crente, anda com crente de verdade, ande com crentes melhor do que você, que tenham a oferecer para a sua vida, que tenham a agregar para a sua história, porque nós somos um ser influenciado. A Bíblia diz que a igreja, o objetivo é esse: quando um está fraco, o outro fortalece. Agora, como que pode você ser conduzido por um outro ser? Como é que pode alguém te orientar, sendo que na casa dele não dá testemunho nem com a mulher, nem com o filho, e nem com ninguém, não tem nem base? Todo dia destrói, arrebenta tudo e quer ensinar o quê? Quer pregar o quê? Quer falar o quê? Eu vou dizer, a Bíblia diz que a árvore conhece pelos frutos. É assim que você conhece o verdadeiro profeta. Pastor, mas eu conheço um cara que prega, você precisa ver, ele revela tudo, o RG, a cor da cueca, ele diz tudo, a meia, tudo. Se você trocou 3 vezes, eu digo para você, mas qual é o fruto que ele tem? Não é, ele é meio mentiroso. Então eu vou dizer para você, esse não vale nada. O que vale é quem tem fruto com Deus. O que vale é o que você vive para a glória de Deus. Em Salmos capítulo 1, verso 1. Aqui está a base do que resume a Bíblia, na minha maneira de minha concepção, e numa base de ensinamento para mim e para você como igreja. Como feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz, como bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem, aqui na versão NVI diz, e nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você entrou aqui hoje para entender que você pode ser melhor do que você está aqui hoje. O seu nível de fé pode ser aumentado. Basta você querer orar mais, buscar mais, jejuar mais, clamar mais e andar com quem vai acrescentar na sua vida. Escute uma coisa, igreja do Senhor, Deus te levantou para andar com pessoas que acrescentam sobre a sua vida, que abençoam a sua história, que não arrancam e nem ofuscam a sua fé, mas que te fazem brilhar cada vez mais para a glória de Deus. Às vezes eu e você estamos vivenciando um evangelho distorcido, enganoso, em que nós mesmos, na verdade, não estamos sendo fonte de estímulo para ninguém. Escute uma coisa, queridos. Será que o nosso discurso, a nossa pregação vale de verdade como nosso estímulo de vida, através do nosso testemunho para as pessoas? Você prega lindamente, você fala, você canta, você toca, mas a sua vida não condiz isso. Isto é a politicagem. É o evangelho distorcido de uma mentira. Você vivendo ela e querendo dizer que vive outra coisa. Você vive algo distorcido, mas ensina outra. Você rouba todo mundo, mas diz que é perfeito. Você engana todos, mas fala que é perfeito. Eu digo, não adianta. O que vale é o seu testemunho real. Não são as palavras em que você está anunciando, mas de verdade os frutos em que você está gerando. A igreja do Senhor é chamada para frutificar. E Jesus disse isso em João capítulo 15. Vós sois meus ramos conectados na videira, e eu vos escolhi e vos chamei para quê? Para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. Escute, igreja, se você não der fruto, não serve para nada. Pastor, eu estou ligado em Deus. Aqui é mistério, aqui é profundidade, aqui é intimidade, aqui eu adoro, aqui não falta um culto. Eu digo para você, Deus vai perguntar, cadê o seu fruto?
Se não estiver dando fruto, será cortado e lançado fora. Perceba que não importa se você está ligado na videira, perceba o quanto você está gerando em frutos. É isso que vale para Deus. Deus mandou entrar aqui hoje e dizer para você: você pode ser melhor do que você está sendo agora. Deus mandou dizer para você: você acha que você pode ser, está bem? Dá para ser melhor. Mais ainda do que você está pensando. Pense em algo bom, uma posição boa, um crente de verdade, que ora, compromissado, cheio da unção. Deus diz: ainda mais do que isso, eu tenho mais do que isso, eu sou melhor, eu sou Deus, eu sou a fonte inesgotável, eu tenho água suficiente para quem tiver sede. O problema é que a igreja está sem sede, mas enquanto houver sede, tem água suficiente para te saciar, tem água suficiente para te lavar, tem água suficiente para te purificar, tem água suficiente para renovar as tuas forças. O Senhor está dizendo: o que está faltando para a igreja é sede de justiça, é sede da palavra, é sede de buscar a presença. Nós estamos estacionados por nós mesmos, estamos culpando os outros pelas nossas falhas, pela falta de vontade de melhorar, de aperfeiçoar, de sermos melhor em qualquer âmbito profissional, financeiro, ministerial, como esposo, como filho, como marido, como um vizinho, como membro de uma igreja, como liderado, como líder. Você pode ser melhor. Deus está dizendo para você: você pode ser melhor, basta você querer hoje, crer, tomar posse. Deus vai te exaltar. Sabe quando acontece isso? Quando você anda com pessoas melhores do que você fala: eu estou muito devagar mesmo, eu preciso ser melhor mesmo, eu preciso fazer mais mesmo, eu preciso buscar mais mesmo. Começa a andar com pessoas que te acrescentam, começa a andar com pessoas melhores do que você, para que todos os dias você diga: eu tenho que ser melhor. Não iludido com pessoas que não prestam. Sabe o que muitas pessoas acomodadas, estacionadas, elas fazem para se sentir bem? Elas se aproximam de um lixo para se sentirem perfumadas e melhores do que eles. Olha como eu sou melhor. Ela está perto de algo que não presta e aí ela se compara. Procure alguém melhor com você e se compare a ele, para ver se você pode melhorar. Isso vai ser desafio e estímulo para a sua fé. Andar com pessoas melhores do que você vai te fazer você entender que você pode ser muito melhor do que você está vivendo hoje, em nome de Jesus Cristo. Quando uma pessoa fala: meu sonho é ser que nem aquele médico, aquele cirurgião, preste atenção, isso é tremendo. Quando você vê aquele médico, aquele cirurgião, aquele tal fulano, aí a pessoa que vai fazer medicina fala: puxa, ele tem um carro assim, ele tem um jaleco assim, ele tem uma gola do jaleco diferente. A pessoa fala: eu quero ser médico, eu quero ter um jaleco desse jeito, eu quero se vestir que nem ele se veste, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ter a capacidade que ele tem, porque ele tem um referencial, um exemplo para seguir. Mas quando você se estimula com alguém que não presta, você se estaciona na onde você está, se não é que você começa a piorar e estragar aquilo que já era bom, ficar pior. Chegou a hora da igreja reagir, chegou a hora da igreja entender o seu direito. O povo de Deus tem sido saqueado e roubado pelo diabo, e roubado por informações distorcidas e mentiras de mídia, de qualquer outra coisa. E sabe o que é o pior? Você pode ouvir hoje: irmão, escute uma coisa, signo é do diabo. Aí vem um pastor pregar aqui, outro irmão, em qualquer outra igreja, alguém fala: irmão, qual que é o seu signo? Daqui a pouco o cara está lá falando: meu signo é tal. Porque a pessoa não se aprofunda na verdade. Qualquer informação para ela é relevante, tá bom, qualquer coisa. E ela aceita o que é pregado no altar, ela não vai estudar, ela não vai verificar se é verdade. É como as fake news que é lançado nas pessoas: olha que assassino, olha que bandido, olha, vai entregar arma para todo mundo, olha, vai todo mundo matar todo mundo, olha, vai arrebentar. Porque as pessoas não têm entendimento, elas escutam, distorcem, se mostram como cristão, dizendo: não, nós temos que pregar o amor, nós temos que fazer o que é bom, nós temos que amar o próximo, nós não podemos fazer tal coisa ruim assim, afinal nós somos cristãos. Eu vou dizer uma coisa: é falta de entendimento, distorção e falta de informação religiosa da
da palavra para você saber se colocar na posição que Deus te levantou. Mas Deus está levantando uma igreja forte, Deus está levantando um tempo novo, Deus está levantando pessoas que vão desafiar Satanás e que vão para cima, porque você está se submetendo à voz de Deus, e o Senhor te fortalece, e o Senhor te capacita, e o Senhor te ajuda. O Senhor está dizendo: tudo que foi roubado vai ter que ser restituído, tudo que foi tomado vai ter que vir trazer de volta. Deus vai trazer de volta aquilo que foi roubado da igreja. Nós precisamos entender. Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe, pessoas que não querem ouvir nada de ninguém, não querem dar ouvidos à informação, que são donas da verdade, eles se trancam no seu canto e dizem: eu não vou mudar, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Ele se destrói a si próprio, porque ele vive num globo de mentira. Aquilo que foi aprendizado para ele trouxe uma informação enganosa, disse: eu não vou mudar. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma vez disseram: pastor, e se a igreja evangélica e Jesus fosse uma farsa? Eu vou dizer: se Deus se manifestasse de uma outra forma, mostrando para mim que isso aqui é uma farsa, eu mudaria hoje, me converteria àquilo que seria verdade. Eu não estou preso à visão que eu estou pregando, eu estou preso à verdade em que Deus me traz, a revelação daquilo que muda a minha vida. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Quer dizer, se Jesus descer aqui na terra e falar para mim: isso aqui tudo é uma farsa, você está pregando como pastor, isso não é evangelho nenhum, eu vou te mostrar o que é evangelho, é isso. Vamos se dizer que acontecesse isso, se Deus me mostrasse pela sua palavra de uma forma clara, eu vou dizer: eu abandonei agora, porque meu negócio não é ficar preso com aquilo que os meus valores, não. O meu negócio é trazer vitória e saúde para minha família, bênção para minha casa, viver compromisso com Deus, viver a verdade, não naquilo que eu aprendi distorcido, mas sempre pronto a melhorar, e a gente pode melhorar a cada dia. A gente não é o portador, o dono da verdade todos os dias. Eu digo, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo que não conheço. Toda vez que Deus se revela a mim, eu falo: Senhor, eu achei que eu te conhecia. Jó disse: eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, Senhor. Sabe o que significa isso? Quanto mais relacionamento com Deus, mais percepção você vai ter que você não conhecia nada a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus não tem fim. A glória dele, se você encontrou uma glória grande hoje, eu digo para você: amanhã tem uma maior de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Viver com Deus não é estacionar no nível. Viver com Deus é de fé em fé, de glória em glória, vitória em vitória. Deus manda dizer para você: se você viveu coisas boas, ainda você não viu ainda o que é bom de Deus para sua vida. Deus tem coisas maiores para você. Só quem crê, levante a sua mão assim. Deus tem coisas maiores para sua vida. Deus tem coisas melhores para você. Se você acha que já viveu como crente muitas experiências, Deus manda dizer: pastor, Deus manda dizer: líderes, Deus manda dizer: membros, ainda vocês não conhecem a minha glória. Eu tenho uma glória maior para a vida de vocês. Abrem os vossos corações.